Eu sempre uso o exemplo do Copini. O Copini, ele trata a quimbanda como religião. Ele fala que a quimbanda pra ele é religião, não é culto. Então, mas aí eu respeito a visão dele de cultuar da forma que ele cultua. Eu prego como um culto. Como eu sou uma pessoa que vim de candomblé, então isso pra mim não é religião. Porque religião é onde você tem hierarquias, onde você tem dogmas, aonde você impõe que as pessoas... Mas a quimbanda não tem uma hierarquia? Bom, eu acredito que entre Exu e Pombogira não tem hierarquia. Entre Exu e Pombogira tem respeito. Mas eu digo dentro da casa em si. Sacerdote. Nós temos respeito. Eu não vou impor ao meu filho que ele me respeite. Ele vai me respeitar porque ele sabe da minha sabedoria, porque ele sabe do meu amor por ele, do meu carinho por ele, do meu respeito como de pessoa para pessoa. Ele não vai me respeitar porque eu impus aquilo para ele. Tudo que é imposto é medo. Então eu não quero que eles tenham medo de mim, eu quero que eles gostem de mim e me abracem como amiga, como mãe. Aquilo que a gente procura no outro, um laço amigo, paternal. É isso. Mas vamos lá então. Já que você tem essa visão pelo teu falar de religião, já dá pra perceber que, de certa forma, pode ser que você tenha sido traumatizada por religião em algum momento da sua vida. Eu fui traumatizada pelo candomblé, de fato, fui. Eu não conheço a história, mas é pela maneira que você falou, já dá pra sentir que alguma coisa... Metaforando aí, metaforei. Um abraço pro Vitor. Mas pela sua fala, até pela maneira de você falar sobre religião, dá pra ver que em algum momento a religião em si não te foi favorável. Vamos lá, você tá hoje na quimbanda, mas a dica não começou na quimbanda. Como era a tua família? Você nasceu numa família que tinha religião ou não tinha? Como é que era? Cara, eu nasci numa família que sempre acreditou na espiritualidade, tá? Minha mãe, meu pai, lá no interior da Bahia, eles sempre iam para casa dos compadres, das comadres, e eles sempre faziam os trabalhos deles lá. Eu nunca me interferi nessa parte, mas eu conhecia o compadre da minha mãe e do meu pai. E antigamente tinha os bolos rezados, o sapo, era esse tipo de bicho que o pessoal usava mesmo para atingir o outro, para agradar o outro de certa forma. Era dessa forma. Então, quando eu comecei a fazer magia, eu não conhecia nem Exu e Pombogira, né? Eu fazia a magia pela minha força, pelo meu intelecto. Não tinha conhecimento de Maria Padilha, Tranca-Ruas, eu não tinha esse conhecimento. A gente fazia magia pelo nosso poder, porque nós somos capazes também. Nós temos esse poder dentro de nós, né? Nós somos capazes de coisas extraordinárias. Então, eu fazia magia por conta própria. E a gente foi criando esse hábito. Quando minha mãe me via passar com uma dose de pinga e pimenta malagueta, ela falava, vai pra onde, feiticeira? E eu ria, né? Porque ela sabia o que a gente ia fazer. Você tem quantos anos? Uns 10, 11 anos. Caramba, você já tinha essa visão da... Era chamada de feiticeira, né? Isso que eu ia falar. Porra, é o que eu falo, cara. Eu fui parar numa casa em Salvador, onde o jogo de búzios nessa época era R$5, mano. R$5 era muito nessa época. Era dinheiro pra caramba. Eu fui parar numa casa de candomblé em Salvador, onde o primeiro pai de santo que chegou pra mim falou, você é filha de tal santo, foi o primeiro cara que falou pra mim, você é filha de tal santo, você vai pra uma cidade longe porque o seu destino não é aqui. E hoje eu paro pra pensar e vi que o cara acertou tudo. O cara falou tudo. Mas na hora você não... Na hora eu falei que esse pai de santo tá falando lorota, aí gastei meus R$5 à toa. Que eu nunca vou sair daqui, pá... Esse negócio de no santo ali, jogando, não tem. Você pensou essas coisas. Interessante o ponto que você fala sobre essa tua infância, porque é o seguinte, antes de você dar continuidade dentro da história, como você enxerga a feitiçaria nessa parte da infância? Porque a gente tem muito relato, principalmente do pessoal que tem uma certa mediunidade mais aflorada, ou que via alguma coisa tal, que na infância é onde as coisas parecem dar uma despertada e depois parece que depois ela recolhe, como se fosse uma sanfona. E depois você volta a fazer o desenvolvimento para ela aflorar novamente. Mas como você enxerga a feitiçaria na infância? Cara, a gente enxergava na nossa infância a feitiçaria como algo natural. Era algo que eu fazia com as minhas amigas quando elas tinham os namoradinhos delas, que brigavam, os caras terminavam, e elas me chamavam, vamos ali, vamos fazer uma macumba. A gente chamava macumba, não era nem feitiço, né? Vamos fazer uma macumba para fulano voltar. E eu sempre era a cobaia delas. Eu falava, vamos. Ela vai lá no bar e pede uma dose de pinga. Pede uma dose de pinga. E era o básico do básico. Então era 51, pimenta malagueta e mel e vela branca. E quando era meia-noite, o cara chamava ela mesmo. O cara ia lá na porta dela. Entendeu?
O cara ia na porta dela, realmente. E a gente não utilizava nenhuma força oculta. Era nós. Era a força do que ela pedia. Ela falava que queria ver ele se ajoelhando aos pés dela. E ele ia atrás dela. Não era em nome de nada. Em nome de nada. Não tinha nada para nós chamar. Não tinha nada para nós pedir. Interessante, porque a partir da hora que não é no nome de nada, você vê o poder que a própria pessoa tem, às vezes, através do intento, da intenção dela. É verdade. Exatamente. Né? Você acha que depois de tudo que você agora você Exu, Pombagira, você acha que se você voltar às raízes lá, você ainda consegue ter os mesmos efeitos quando você era criança lá? Cara, conseguimos, porque nós somos capazes de coisas grandiosas. Escuta bem, eu tinha 11 anos e na minha época eu não podia dizer para minha família, 12, 13 anos, 14, 16 anos, não podia dizer para minha família que eu era uma pessoa que eu não curtia o que eles queriam que eu curtisse, entendeu? E eu tinha um namoradinho, tá? E um dia eu falei, me dá uma carona pra eu ir ali com você. Aí ele falou, não posso. E ele era motoboy, no meu interior em motoboy, eu cobrava R$2 pra subir e descer com a pessoa. E ele falou que ele não ia me levar. Eu falei, então eu quero que você se exploda no poste. Com pouco tempo o cara bateu no poste e rachou o crânio. Isso foi o quê? Coitado desse maluco. A palavra Foi do a poder. viagem mais cara, viado, desse maluco. Custou caro, né? Custou caro, né? Não dá essa caroninha. O maluco hoje eu tava reclamando de gastar gasolina. Ainda bem que minha ex não... Não é que eu queira me beneficiar disso, mas eu quero dizer que você tem que acreditar em si, entendeu? Mas quando você falou isso pra ele, você falou com a intenção... Eu falei de com ser- raiva. Eu falei com raiva. Eu quero que você Abriu bata uma no macumba poste e se raiva. lasque. Tem a macumba é a raiva. Quando você faz com a raiva. Caraca.